Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro para falarmos do nosso descarrego de súmulas. Vamos apontar aqui as súmulas principais para vocês. Eu dividi o conteúdo com o Sr. Sábio Chalita, né, sobre as nossas súmulas, uma parte com ele, outra parte comigo. E essas súmulas volta e meio aparecem em nossa prova. Para quem já olhou provas anteriores, para quem treinou os nossos simulados, pôde perceber como elas aparecem, em especial as súmulas vinculantes. Então vamos passar aqui para essas súmulas. Já estou com a câmera de mesa do lado, o VAD também, para ir mostrando para vocês. Então vamos lá trabalhar um pouquinho. Primeira súmula é a súmula 429 do STF. Primeira que a gente vai trabalhar, que diz que a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso de mandado de segurança contra omissão da autoridade. Qual é o cuidado? Quando a gente estuda o mandado de segurança, a gente vê, deixa eu colocar aqui no quadro com vocês, que o mandado de segurança ele tem uma atuação restritiva. Como assim? Se for possível combater o ato lesivo com um recurso administrativo com efeito suspensivo, ainda não vou usar o mandado de segurança. Por quê? Porque aquele ato lesivo vai ser suspenso. Se ele vai ser suspenso com recurso administrativo, para que falar em mandado de segurança? Essa que é a ideia por trás lá da nossa Lei 12.016. Mas o que a súmula vem falar não é disso. A súmula fala o seguinte: na verdade, o que causa lesão é a ausência de ato. Não é a existência de um ato lesivo. Eu tenho a ausência. Deixou o poder público de fornecer o medicamento. Nosso cliente já recebia medicamento da farmácia pública, pararam de fornecer. Houve uma omissão. Se eu entrar com um recurso com efeito suspensivo da omissão, vai dar alguma coisa? Não, porque eu não tenho o ato. Então, o fato de ter a possibilidade ou não de um recurso administrativo qualquer não vai mudar a minha vida. Vai continuar faltando o medicamento para o meu cliente. Aí, então, nesse caso, é possível mandado de segurança. Então, o recurso com efeito suspensivo, ele só vai restringir o uso do MS se for em face de um ato. Aconteceu um ato lesivo. Então, veio um ato lesivo demitindo o seu cliente da administração pública. Se você entra com recurso e ele suspende a demissão, seu cliente continua trabalhando. Então, veja, ele não está sendo lesado. Agora, quando eu tenho uma omissão, deixou de entregar o medicamento que sempre entregaram para o seu cliente, bom, se você entra com recurso, vai mudar alguma coisa? Vai continuar faltando. Por isso é que cabe o mandado de segurança neste caso, tá bom? Apenas quanto à omissão. Então, voltando para lá, súmula 429 do STF. 429 do STF. Estou abrindo aqui no vadinho. 429 do STF. Perfeito, então deixa eu pegar aqui só uma caneta, marcar junto com vocês. O problema de hoje, né, que eu tenho que pegar uma caneta também depois para a turma de administrativo. Canetinha aqui azul. Canetinha azul, pronto. Súmula 429, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Estou com o Minivad agora. Eu prefiro usar a parte de súmulas do Minivad porque o índice emissivo dele é melhor. Então, marca lá comigo. Mandado de segurança, tá bom? Mandado de segurança que é o nosso tema. Mandado de segurança. Vamos à próxima súmula. Súmula 430. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. E tem uns espertos, né, que querem usar aqui o de consideração para ver se aquele prazo de 120 dias se renova. Não, não se renova. Então, não é porque fez o de reconsideração que vai mudar esse prazo, porque eu começo a contar do ato lesivo e não do pedido de reconsideração. Então, marcando lá no VAD, súmula 430, marco comigo também, mandado de segurança. Deixa eu usar essa régua, né, que é melhor. Mandado de segurança.
Perfeito? Então, mandado de segurança. Próxima súmula. Súmula 473, ela é interessante, em especial numa apelação, em um ROC, que diz o seguinte: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Então, aqui vai dizer que a administração pública ela pode revogar e pode anular os seus atos. Mas o ponto que eu falei que aparece em um eventual recurso é quando na sentença ou no acórdão, que já está marcado para a turma de ADM, numa sentença ou em um acórdão, fala ali o Poder Judiciário que eu não posso julgar isso porque isso é assunto só da administração pública. E aí aponta aqui no finalzinho, tá bom? Chamarrão, você pode marcar na sua turma de const, você pode marcar lá que todo caso se admite a apreciação judicial. Então não me venha com essa de que eu não vou olhar porque eu não posso, porque eu sou Poder Judiciário. Pode sim. Próxima súmula, 510 do STF. Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Cabe ao presidente da República demitir os servidores públicos federais. Servidores públicos federais. Então, cabe a ele. Só que o presidente tem muita coisa para fazer. E aí o presidente vai lá e delega essa competência para o ministro. E o ministro demite um servidor da sua pasta. Então, agora você tem que impetrar o mandado de segurança contra esse ato de demissão. A pergunta é, você vai impetrar o mandado de segurança é contra o ministro ou é contra o presidente da República? Segundo a súmula, você vai impetrar é contra a autoridade no exercício da competência delegada. Ou seja, você vai impetrar é contra o ministro, nesse meu exemplo. Porque foi ele que praticou o ato. O presidente delegou, mas quem praticou foi o ministro. Então, é contra ele que você vai impetrar o mandado de segurança. Então, vamos lá para a súmula 510. Súmula 510. Marque lá comigo também. Mandado de segurança. Mandado de segurança. Temos bastante súmula, né, sobre MS. Próxima súmula, 512. Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. Essa eu nem vou chegar a marcar com vocês, porque hoje nós já temos na Lei 12.016 um artigo sobre isso, que é o artigo 25, tá bom? Então, só para lembrar que no MS não cabe condenação em honorários. Mandado de segurança tem condenação de custas, mas não em honorários, é o artigo 25 da lei. É que essa súmula veio em razão da lei antiga do mandado de segurança. Aí a lei nova já trouxe essa previsão. Súmula 629. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes. Também já apareceu isso na nossa lei nova, né? Na Lei 12.016, já tem essa previsão. Hoje, a associação, ou o sindicato, ou a entidade de classe, eles não precisam mais de uma autorização individualizada. Mas lá no nosso VAD, tem ali uma nota remissiva já indicando para vocês essa súmula, se quisesse usar. Mas já está escrito lá no nosso artigo 22, ok? Súmula 630. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada
interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Também já está na lei do mandado de segurança, falando que ele pode, o coletivo, ser impetrado para proteger uma parte ou a totalidade dos membros daquele sindicato, daquela entidade de classe ou daquela associação. Não precisa ser de todos. Então, isso já está na lei. A lei pegou todas essas posições de jurisprudência, quando ela foi feita em 2009, e já colocou. Perfeito? Então, essa informação também já está na lei. Súmula 642. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Lembra, a ADI ela só pode ser proposta em face de lei federal ou lei estadual. Então, o ato normativo primário federal, o ato normativo primário estadual. O problema é que o Distrito Federal ele é híbrido. O DF ele vai usar competência legislativa tanto de estados quanto de municípios. Então, se eu quero falar que uma lei do DF é inconstitucional, eu quero propor uma ação de controle concentrado, eu tenho que me questionar. Essa lei ela foi feita usando a competência que seria de um estado ou a competência que seria de um município? Porque se for a competência que seria de um estado, aí eu vou utilizar a ADI. Se fosse a competência legislativa de um município, eu vou utilizar a ADPF. Então, vamos marcar lá no VAD. Súmula 642. Então, marque lá comigo. Ação direta de inconstitucionalidade. Depois marque Distrito Federal. Distrito Federal. Ok? Uma boa pergunta para a prova. Não caiu ainda para a gente, mas uma hora pode aparecer. Então, súmula 642. A de Distrito Federal. Próxima súmula. Súmula 683. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Porque aqui eu tenho uma restrição à participação em concurso. Quando a gente fala em concurso público, nós temos o princípio do acesso universal. O princípio do acesso universal aos cargos públicos. Esse princípio denota uma regra. Eu só posso restringir o acesso em razão das atribuições do cargo. Tem que ser compatível. Se não for compatível, é irregular. Agora, tem carreira onde a idade influencia, como a polícia militar. E aí eu posso colocar esse limite de idade, mas é por causa das atribuições daquele cargo. Vamos marcar lá no nosso VAD. Súmula 683. Então, marque limite de idade. Vamos ver, dá para usar a régua desse lado? Limite de idade e depois marque concurso público. Limite de idade, concurso público. Perfeito? Súmula 683 do STF. Adiante. Súmula 684. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Então, para que alguém não possa participar de um concurso, tem que se falar o porquê que ele não pode participar. Marca lá comigo. Súmula seguinte. Marque veto, depois marque concurso público. Veto, concurso público. Certo? Em frente. Súmula 722. São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Essa súmula é importante, depois a gente vai falar na súmula vinculante também sobre o assunto.
Então, súmula 722. Súmula 722. Marque competência legislativa da União, crimes de responsabilidade. Então, cabe à União falar sobre eles, inclusive para os estados. É competência da União. Competência legislativa da União, crimes de responsabilidade. Súmula 734. Não cabe reclamação quando já houver trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo. Bom, essa também não vou chegar a colocar, porque já está agora na previsão do CPC. Então, o CPC já fala na parte de reclamação que não cabe reclamação quando já houver o trânsito em julgado, tá bom? Mas está aqui, caso você queira complementar a sua resposta, você queira ir além da previsão do CPC, você pode utilizar a 734, mas já está no CPC. Vamos agora para as súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes. Nós iremos falar aqui de várias delas. O Sá vai falar sobre algumas. Eu vou começar a falar com vocês aqui a partir da súmula vinculante número 33. 33. Então, na 33 diz que aplicam-se ao servidor público no que couber as regras do regime geral da Previdência Social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º, da Constituição Federal. Aqui é normal, você fica na dúvida, Daniel, eu estou olhando agora o 40, parágrafo 4º, eu não estou conseguindo achar isso, é porque era da redação anterior. Nós tivemos uma reforma, né, previdenciária que modificou. Então, o que você tem que saber é, quando se falar de aposentadoria especial, então já tem aqui a solução. Se é aposentadoria especial, eu vou aplicar ao servidor as regras do regime geral. Isso porque ainda não veio a norma específica, não veio a lei complementar. Então, é uma solução já feita pelo STF, tá bom? Então, aposentadoria especial, enquanto não vier a norma específica, é para usar a regra do regime geral da Previdência Social. É que o artigo 40 traz o regime próprio. Vamos marcar lá no VAD, súmula vinculante 33. Então, marca comigo, aposentadoria especial. Aposentadoria especial. Próxima súmula vinculante, 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Então, fica todo mundo apontando isonomia. Olha, mas o outro ganhando, faz a mesma coisa que eu, não sei o quê. Você vai falar, não é a mim. Você vai falar, isso é com o Poder Legislativo. Então, súmula vinculante 37. 37. Então, marque lá comigo. Aumentar vencimentos. Aumentar vencimentos, depois marque isonomia. Aumentar vencimentos, depois isonomia. Ok? Próximo. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Que tinha uma disputa, né? Ah, mas que é só da União. Não, a BSF falou, o município pode definir o horário de funcionamento de comércio local, porque isso aqui é interesse local. Súmula vinculante 38. Então, marque município, marque horário, estabelecimento. Município, horário, estabelecimento. Ok? Então, a competência do município. Súmula vinculante 39. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros da Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Isso porque é a União quem paga o valor da remuneração do vencimento das polícias do DF, seja a Polícia Civil, Militar ou os bombeiros. Está marcando? Súmula 39. O governador do DF
ele vai organizar as atividades das polícias, mas quem faz o pagamento é a União, por isso que ela vai legislar. Então, União, legislar, Polícia Civil, Militar, Bombeiros, Distrito Federal. Só marcar vencimento que faltou. Vencimentos. Então, cabe à União legislar sobre os vencimentos. Polícia Civil, Militar, Bombeiros, UDF. E aí tem até aqui a indicação do artigo, depois precisarem uma olhada. Como tinha aqui sobre o 30, inciso 1º no anterior, que era o interesse local. Súmula vinculante 40. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4º da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato. Então, a contribuição sindical só vai ser exigida quando a pessoa estiver no sindicato. Não dá para forçar quem não entrou no sindicato a ter que pagar. Então, súmula vinculante 40. Marque contribuição, depois marque filiados sindicato. Filiado sindicato. Então, tem que estar filiado ao sindicato. Súmula 41. Vinculante. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Por que isso? Porque esse serviço ele não é individualizado. Eu só posso cobrar taxa quando o serviço é individualizado. Eu não sei quanto cada pessoa utilizou. Então, marque comigo. Iluminação pública, depois marque não taxa. Não taxa. Aí criar a COSIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Próxima súmula vinculante. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Então, eu só posso fazer reajuste de servidor estadual ou municipal a índice estadual e municipal. Então, eu não posso usar índice federal para poder ficar aqui reajustando os vencimentos dos servidores estaduais ou municipais. Súmula vinculante 42. Então, marque lá comigo. Reajuste e depois marque índices federais. Índices federais. Súmula vinculante 42. Próxima súmula. É inconstitucional toda modalidade de provimento, e já caiu, né? Foi até quando caiu a reclamação, que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então, pensa o seguinte, eu tenho aqui a carreira de fiscal, nível médio. Tá? Então, aqui é a carreira de fiscal, nível médio. E aí ele pode progredir na carreira. Cargo de nível 1, cargo de nível 2, cargo de nível 3. Ele vai crescer nessa carreira. E eu tenho uma outra carreira, que é a carreira de auditor. Auditor é nível superior. E aqui eu também tenho nível 1, nível 2, nível 3. O que essa súmula está falando é que eu não posso chegar ao ponto que o fiscal de nível 3, que é de nível médio, ele de repente migre para a carreira de auditor. Aí ele vai para o cargo de nível 1 de auditor. Não! Aqui é burla concurso público. Ele pode apenas evoluir na sua própria carreira, mas eu não posso permitir que ele vá para a carreira diferente, porque isso seria burla ao concurso público. Ok? Então, vamos lá. Marcando no VAD, súmula vinculante 43. Vamos lá. Marque. Sem prévia aprovação em concurso público. Sem prévia aprovação em concurso público. Depois, cargo não integra a carreira. Cargo não integra a carreira. Cargo não integra a carreira.
Próxima súmula importantíssima, já falei em sala de aula também sobre ela com vocês. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então, eu só posso exigir o exame psicotécnico se houver previsão em lei. Senão, não posso fazer com aquela pessoa que vai fazer o concurso. Tem que ter previsão em lei. E aí depois a gente vê que tem previsão também no edital, tem que ter critério objetivo de avaliação, mas pelo assunto vinculante tem que ter previsão em lei. Então, marca lá comigo, na súmula vinculante 44, marque exame psicotécnico. Exame psicotécnico. Ok? Exame psicotécnico. Na súmula vinculante 46, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo de julgamento comercial legislativa e privativa da União. Isso é importantíssimo. Nós vimos que tem uma súmula comum do STF que a gente marcou e tem a súmula vinculante. Qual que você vai usar na hora da prova? Você pode pôr as duas? Pode, mas não pode faltar a vinculante, porque a vinculante tem mais força do que a súmula comum. Então, quando se fala, o Estado está fazendo uma norma sobre crimes de responsabilidade do governador, ou o município fez uma norma sobre crimes de responsabilidade do prefeito, vale de alguma coisa? Não vale nada, porque quem faz norma sobre os crimes de responsabilidade é a União. Só a União pode legislar sobre isso. Então, vamos lá. Súmula vinculante 46. Marque lá comigo. Crimes de responsabilidade, depois competência legislativa, União. E aqui a gente até indica para vocês, na hora da prova, se você quiser complementar, artigo 22 primeiro, mostrando a competência privativa da União, e depois 85, parágrafo único, que fala sobre os crimes de responsabilidade. Certo? Voltando. Súmula vinculante 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Nós falamos sobre isso na aula de Poder Judiciário, quando a gente falou sobre os precatórios. Então, os honorários advocatícios eles serão pagos como precatórios, advogados contra a Fazenda Pública, em precatório. Só que esse precatório ele tem preferência de pagamento, ele vai ser pago antes dos precatórios comuns, porque eles são de natureza alimentar. Então, vamos marcar lá no VAD. Súmula vinculante 47, marque honorários advocatícios, depois marque comigo natureza alimentar. Acho que eu não consegui marcar aqui certinho. Natureza alimentar, ok? Natureza alimentar. Perfeito? Natureza alimentar. E depois marque precatório. Beleza? Precatório, natureza alimentar. E aqui tem a indicação para vocês do artigo 100, parágrafo 1º, que vai falar sobre esse crédito de natureza ou precatório de natureza alimentar. Ok? Próxima súmula. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Isso cai demais. Então, imagine que veio agora uma norma do município dizendo só pode ter um posto na Avenida A, só pode ter uma loja de autopeças na Rua 3. Isso não pode acontecer. Então, isso ofende a livre concorrência lá na ordem econômica da Constituição Federal. Então, marca comigo, súmula vinculante 49. Marque princípio da livre concorrência, depois marque estabelecimentos
estabelecimentos, depois mesmo ramo. Mesmo ramo. E aí tem a indicação do artigo 170, inciso 4º, que fala sobre o princípio da livre concorrência e livre iniciativa, né? Inciso 4º e inciso 5º, além do parágrafo único e o artigo 173, parágrafo 4º. Tá bom? Mas muito especial aqui, o 170 e os seus 2 incisos. Súmula 54. A medida provisória não apreciada pelo Congresso podia, até a emenda constitucional 32, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos desde a primeira edição. Hoje nós vimos que a gente não pode reeditar uma medida provisória no mesmo ano, não é? Ali a gente podia, tá dando prazo, ficava reeditando outras. Hoje, se deu o prazo lá de 120 dias, é rejeição, não é isso? Então, até vir a emenda 32, tá vencendo? Edita de novo. Tá vencendo? Edita de novo. Hoje não é possível, tá bom? Mas só para a gente entender que lá atrás era possível. Súmula vinculante 54. Então, marque aqui, medida provisória. Essa eu tô tortinho aqui, céu torto, mas é medida provisória. Medida provisória. Perfeito? Deixa eu ver se tinha mais alguma outra de cá. 55. O direito de auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Então, se eu pago um auxílio alimentação para um servidor que está trabalhando ativo, fica para ele. O inativo não, porque o inativo já não está mais a trabalho. Então, súmula vinculante 55. Marque ali, auxílio alimentação, não servidores inativos. Não servidores inativos. Perfeito? Assim, aqui já vi que eu já estourei ali o meu tempo. Nós chegamos aqui ao final dessa parte de súmulas. O sábio vai falar com vocês de mais outras súmulas. Vai falar com vocês, então, de outras súmulas do STF, algumas acho que também do STJ deve abordar. E vai abordar as outras súmulas vinculantes, que eu já comecei na 33. Então, tem algumas antes que o sábio depois comenta com vocês. Por hoje, fico por aqui. Se tiver alguma dúvida em alguma súmula vinculante, só mandar mensagem que a gente bate um papo. Quero ver aí todo mundo atento para essas súmulas vinculantes, porque elas podem te ajudar a fundamentar uma questão e também para aplicar reclamação, seja uma eventual peça, seja respondendo a questões. Um grande beijo, fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Até mais, tchau, tchau.